Imagine um lugar onde cada livro, de cada nação, cada história já contada, fosse guardado num só local, um repositório de todo o conhecimento humano. Agora imagine esse lugar, esse tesouro da humanidade, sendo engolido pelo fogo e desaparecendo para sempre. Essa não é uma cena de ficção, mas a história trágica e misteriosa da grande biblioteca de Alexandria. Um farol de sabedoria que brilhou intensamente no mundo antigo, apenas para se apagar, em meio a lendas e incertezas. Vamos viajar no tempo, de volta ao século III a.C. Em Alexandria, uma vibrante metrópole, no Egito, fundada por Alexandre o Grande, um de seus sucessores, Ptolomeu I, sonhou com um projeto audacioso: criar o maior centro de conhecimento do mundo. Assim nasceu o Museion, um complexo dedicado às musas, as deusas gregas das artes e das ciências. E no coração do Museion ficava sua joia da coroa. A biblioteca não era apenas um depósito de rolos de papiro. Era um centro de pesquisa pulsante. Uma universidade, antes mesmo de a palavra existir. As mentes mais brilhantes da época foram atraídas para lá, com salários, moradia gratuita e, o mais importante, acesso ilimitado ao conhecimento. Pense em nomes como Euclides, o pai da geometria, cujos princípios aprendemos na escola até hoje. Ele ensinou e escreveu suas obras em Alexandria. E Arquimedes, o gênio da física e da matemática, que provavelmente gritou Eureka enquanto estudava ali. Eratóstenes, o homem que calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, foi um dos diretores da biblioteca. O acervo era monumental. Os Ptolomeus eram obcecados em adquirir conhecimento. Eles enviavam agentes pelo mundo para comprar livros. Navios que atracavam em Alexandria eram obrigados a entregar todos os seus manuscritos para serem copiados. Os originais ficavam na biblioteca, e as cópias eram devolvidas aos donos. Estima-se que em seu auge, a biblioteca abrigou entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro, contendo textos não apenas da Grécia, mas também da Pérsia, do Egito, da Índia e de muitas outras culturas. Era um caldeirão de ideias, onde a filosofia grega encontrava a astronomia babilônica e a matemática egípcia. Era a primeira verdadeira tentativa de criar uma base de dados universal do conhecimento humano. Mas como muitas grandes histórias, a da Biblioteca de Alexandria também tem seu capítulo sombrio. A narrativa mais famosa e talvez a mais simplificada é a de um grande incêndio catastrófico que a destruiu de uma só vez. A verdade, no entanto, parece ser muito mais complexa e gradual. Uma morte lenta causada por uma série de ferimentos ao longo de séculos. A primeira grande ferida veio em 48 a.C. Júlio César estava em Alexandria, envolvido numa guerra civil egípcia. Durante a Batalha de Alexandria, ele ateou fogo à frota inimiga no porto. Segundo alguns relatos antigos, como os de Plutarco, as chamas se espalharam e atingiram parte da cidade, incluindo armazéns próximos ao porto que continham rolos de livros, possivelmente destinados à biblioteca ou parte de seu acervo. Foi um golpe duro, mas provavelmente não foi o fim. A biblioteca, ou pelo menos grande parte dela, sobreviveu. Os séculos seguintes foram turbulentos para Alexandria. A cidade, um prêmio estratégico, foi palco de inúmeros conflitos. O Império Romano, que passou a governar o Egito, trouxe consigo instabilidade política. Cortes no financiamento para o Museion e a biblioteca provavelmente começaram a minar sua vitalidade. Estudiosos podem ter começado a partir e a aquisição de novos livros diminuiu. A instituição começou a perder seu brilho, não por um incêndio, mas por negligência e falta de recursos. No século III d.C., o imperador Aureliano, ao reprimir uma rebelião em Alexandria, destruiu o bairro onde ficava o Museion. É muito provável que a biblioteca principal tenha sido severamente danificada ou totalmente destruída neste evento. Mais tarde, no final do século IV,
o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, o imperador Teodósio ordenou a destruição de todos os templos pagãos. O Serapeum, um templo magnífico que abrigava uma biblioteca filha, uma coleção secundária, mas ainda assim vasta, foi destruído por uma multidão cristã em 391. Este evento é frequentemente citado como o golpe de misericórdia, o fim simbólico da era do conhecimento pagão, em Alexandria. Uma outra lenda popular culpa a conquista árabe do século VII, afirmando que o califa Omar teria ordenado a queima dos livros para aquecer os banhos públicos da cidade. No entanto, a maioria dos historiadores hoje considera essa história uma invenção posterior, criada séculos depois, para fins de propaganda. Naquela altura, já não havia muito da grande biblioteca para ser queimado. O que é fascinante é que a destruição não foi um fim absoluto. O conhecimento é como a água. Ele sempre encontra um caminho. Muitos manuscritos importantes já haviam sido copiados e levados para outras partes do mundo, como Constantinopla e o mundo islâmico. Acadêmicos árabes traduziram inúmeras obras gregas de medicina, filosofia e ciência, preservando-as enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas. Séculos depois, esses textos foram reintroduzidos na Europa, muitas vezes através da Espanha Moura, e desempenharam um papel fundamental em acender a chama do Renascimento. Então, de certa forma, o espírito de Alexandria nunca morreu completamente. Ele apenas migrou. Pesquisas arqueológicas e históricas recentes também estão mudando nossa percepção sobre a própria estrutura da biblioteca. A imagem de um único prédio monumental pode ser imprecisa. É mais provável que a biblioteca fosse, na verdade, um complexo de edifícios e centros de estudo espalhados pelo bairro real da cidade. O Brucheion, além da biblioteca filha, no Serapeum. Isso explicaria por que diferentes eventos históricos poderiam ter danificado partes dela sem necessariamente destruir tudo de uma vez. A morte da biblioteca foi um processo, não um único evento apocalíptico. Foi um declínio gradual, uma série de cortes, incêndios, conflitos e negligência que juntos silenciaram o maior centro intelectual do mundo antigo. Hoje, o que resta da outrora gloriosa Biblioteca de Alexandria? Fisicamente, quase nada. Escavações em Alexandria raramente encontram vestígios concretos, pois a cidade moderna foi construída sobre a antiga. O que temos são fragmentos, ecos distantes de sua grandeza. Temos citações de obras perdidas nos escritos de autores antigos que tiveram a sorte de estudar lá. Encontramos pedaços de papiros, muitas vezes resgatados de antigos depósitos de lixo, contendo trechos de peças de teatro, poemas ou tratados científicos que de outra forma teriam desaparecido para sempre. Cada inscrição descoberta em uma tumba, cada referência em um texto antigo, é como encontrar uma peça de um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Essas descobertas reacendem constantemente a questão mais angustiante de todas. O que perdemos? Quantas peças de Sófocles ou Eurípides desapareceram? Que conhecimentos de astronomia, medicina ou história foram apagados? Perdemos a história dos babilônios, contada por Birasos? Perdemos os tratados de Arquimedes sobre mecânica? A resposta é que simplesmente não sabemos. E essa incerteza é talvez o legado mais assombroso da biblioteca. A sua perda não é apenas a perda de livros, mas a perda de futuros alternativos, de caminhos que a ciência e a filosofia poderiam ter tomado se esse conhecimento não tivesse sido interrompido. Quanto do nosso passado foi esquecido para sempre, deixando lacunas que talvez nunca consigamos preencher. Cada fragmento encontrado é um lembrete doloroso do vasto oceano de conhecimento que secou. A história da perda da Biblioteca de Alexandria ressoa até hoje. Ela se tornou um símbolo poderoso da fragilidade do conhecimento e da responsabilidade que temos em protegê-lo. É um alerta sobre como guerras, intolerância e negligência podem destruir em dia azul
que levou séculos para ser construído. Em nosso mundo digital, onde a informação parece infinita e indestrutível, a história de Alexandria nos lembra que até mesmo os maiores repositórios de conhecimento podem ser vulneráveis. A preservação da nossa herança cultural e intelectual é uma tarefa contínua e vital. Em 2002, uma nova e magnífica biblioteca, a Biblioteca Alexandrina, foi inaugurada em Alexandria, não muito longe de onde a antiga se localizava. Ela não é uma tentativa de recriar o passado, mas de reacender seu espírito, de criar um novo centro para o diálogo, a cultura e a ciência. É um testemunho da resiliência da ideia que a antiga biblioteca representava. A história de Alexandria nos ensina que o conhecimento é o bem mais precioso da humanidade. Sua perda é uma tragédia, mas sua busca é nossa maior aventura. Talvez o verdadeiro tesouro não tenha sido perdido para sempre, mas apenas fragmentado, esperando para ser redescoberto em fragmentos de papiro, em textos antigos e, acima de tudo, em nossa própria curiosidade incansável. Se você gostou de mergulhar neste mistério, inscreve-se em nosso canal Horizontes da História. Juntos, vamos continuar a explorar outras civilizações, ideias perdidas e segredos que o passado ainda tem para nos ensinar. Obrigado por assistir e até a próxima viagem no tempo.